Olá, meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e hoje nós falaremos sobre princípios constitucionais. Para isso usarei o livro Direito Constitucional Contemporâneo, do Luiz Roberto Barroso. Os princípios eles são normas que orientam a interpretação e a aplicação da lei em casos concretos. Eles se diferenciam das regras porque eles são amplos. Eles tendem a direcionar fins, objetivos. Enquanto as regras são muito claras, elas falam de temas bem específicos e a aplicação delas é imediata. Por exemplo, tem uma regra constitucional que diz que quando o servidor ou a servidora pública completar 70 anos de idade, ela passa para a inatividade. Ou seja, quando uma pessoa que trabalha em algum órgão público completa 70 anos de idade, essa pessoa se aposenta imediatamente. Já os princípios não. Como eles têm um caráter finalístico, eles apontam estados ideais. E eles podem ser divididos em 3 categorias básicas. A primeira são decisões políticas fundamentais. O Brasil é um Estado democrático de direito e uma república. E isso são decisões políticas. Ou então valores éticos, como a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica. Por fim, nós também temos os objetivos, os fins coletivos, como a erradicação da pobreza e o desenvolvimento nacional, que toda a sociedade deve observar em suas ações, sejam órgãos públicos ou privados. Nenhum princípio é superior ao outro, todos eles são iguais. Mas pode ser que nos casos concretos, os princípios sejam conflitantes. Às vezes, a dignidade da pessoa humana entra em conflito com a liberdade de expressão. E aí, como é que você resolve esse conflito? Os tribunais vão analisar cada caso concreto. E aí vão proferir uma decisão que otimize os princípios. Ou seja, eles vão ver como é que eles podem opinar sobre aquela situação para que o sentimento da Constituição prevaleça. E aí, pode ser que, num caso específico, a dignidade da pessoa humana seja mais importante do que a liberdade de expressão. Digamos que um governo queira construir uma hidrelétrica no meio da floresta amazônica. O argumento que ele vai utilizar é o princípio do desenvolvimento nacional. Vai dizer que aquela usina é importante para produzir energia para abastecer diversas cidades ao redor. Mas esse é um caso de conflito de princípios constitucionais. Porque quando você cria uma indústria dessa, é preciso inundar milhares de quilômetros quadrados de floresta nativa. E aí o Ministério Público, a sociedade civil organizada e sociedades indígenas vão pleitear que não. Mais importante do que produzir energia elétrica é você preservar o meio ambiente. E mesmo a questão do etnocídio. Porque quando você inunda territórios imensos de floresta amazônica, você tira populações ancestrais e obriga elas a se deslocarem para cidades. Nesse movimento de sair do meio da floresta e ir para prédios e apartamentos, aquelas populações não vão ter mais onde produzir seus alimentos, manter sua relação com a floresta e garantir a manutenção de sua cultura. Esses tipos de princípios eles não se aplicam só a grandes questões ou à política de Brasília. Eles se aplicam também no dia a dia. Por exemplo, você está andando na rua e aí do nada um policial te para e começa a falar com você de forma agressiva, perguntando para onde você vai, o que você tem na bolsa, começa a pegar suas coisas, começa a abrir. Que isso? Isso é uma afronta à dignidade da pessoa humana. O policial não pode fazer isso. E isso se agrava se você for uma pessoa negra, porque aí também é crime de racismo. Aqui nesse canal nós produzimos conteúdo com informação jurídica para o exercício da cidadania no seu dia a dia. Então se você tiver alguma dúvida sobre eleições, política, saúde, educação, poste aqui embaixo nos comentários que nós vamos estudar para responder para vocês. Se você gostou, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você achar que ele pode ser útil e muito obrigado por assistir.